Os caras, Pedro Bandeira, a droga da obediência. Primeiro capítulo, os caras. A campainha do Colégio Elite não soou dando sinal para o recreio, porque o Colégio Elite não tinha campainha. Um colégio especial como aquele, para estudantes muito especiais, não precisava de sinal. Todas as decisões no Elite contavam com a participação direta dos alunos, que por isso cumpriam as regras sem precisar de comando. Naquele momento, porém, Miguel não estava pensando nas regras democráticas do colégio, embora fosse um dos mais entusiasmados oradores das assembleias semanais. Também não estava ligado nas suas responsabilidades como presidente do Grêmio do Colégio Elite. Enquanto estava apressado, depois de passar pela sala do diretor, a preocupação de Miguel era bem outra. Na biblioteca, no computador, consultou os jornais dos últimos meses e separou algumas matérias. A impressora rapidamente lhe forneceu duplicatas dos trechos selecionados. Com a pasta de cópias debaixo do braço direito, Miguel entrou silenciosamente no anfiteatro do Elite. De frente para o palco, onde ensaiava o elenco de teatro do colégio, ele mostrou rapidamente a palma da mão esquerda. Nela, alguém viu um K desenhado à tinta. A professora de arte ficou chateada quando o ator principal da peça pediu para deixar o ensaio, pois não aguentava mais de dor de cabeça. Está bem, Calu, vá tomar um comprimido. Ninguém entendeu quando o crânio abandonou aquela partida de xadrez, reconhecendo uma derrota que não existia, já que seu adversário estava irremediavelmente perdido, com o bispo a menos e o rei encurralado, em posição de levar cheque-mate em poucos lances. Mas o xadrez tinha de esperar, porque o jovem gênio do Colégio Elite tinha visto um K desenhado na palma da mão que se abrira na entrada da sala de jogos. Quando Magri viu aquele K, estava no meio de uma cortada fulminante que não pode ser aparada pelas jogadoras do outro time. E a professora de Educação Física teve de lamentar a saída da melhor jogadora de vôlei do Colégio Elite. Afinal, a garota tinha se queixado de uma torção no tornozelo. Era melhor não forçar, pois o campeonato intercolegial começaria no próximo mês e o time não era nada sem Magri. A menina saiu mancando da quadra até se ver fora das vistas do professor. Aí, não precisando mais fingir, correu para o esconderijo secreto dos caras. Na entrada dos vestiários do Colégio Elite, havia um quartinho onde eram guardadas vassouras e outros materiais de limpeza. Um cantinho sem lâmpada, escuro mesmo de dia. Por isso era difícil perceber o pequeno alçapão que havia no forro. Com a agilidade de um gato, Magri saltou, agarrando a beirada do alçapão. Afastou a tampa e jogou o corpo para cima como um trapezista. Estava no esconderijo secreto dos caras, todo o vasto forro do imenso vestiário do Colégio Elite, iluminado no centro por algumas telhas de vidro por onde passava a luz do dia, deixando todo o resto mergulhado na escuridão. Bem no centro da pequena área iluminada estava Miguel, sentado sobre os calcanhares. À sua frente, espalhados pelo chão, havia várias cópias de materiais de jornal. Ao seu lado, Crânio e Calu esperavam em silêncio. Magri fechou o alçapão e agachou-se junto aos amigos, sem uma palavra. A turma dos caras estava completa. Haviam sido convocados pelo K desenhado na mão esquerda de Miguel, o sinal de emergência máxima. Crânio tirou sua famosa gaitinha do bolso e ficou passando-a pelos lábios, sem soprar lentamente. Calu quebrou o silêncio, sem se preocupar com o tom de voz, pois o forro do vestiário era uma laje de concreto, bem espessa e não deixava vazar nenhum som. O que houve, Miguel? Com os olhos na cópia de jornal, ainda sentado como um sacerdote budista, Miguel falou pausadamente. É uma emergência máxima. Está na hora de os caras... Um ruído veio do alçapão. Por um décimo de segundo, os caras se entreolharam. Quem estaria invadindo o esconderijo? Obedecendo ao sinal de cabeça do líder, Crânio, Magri e Calu saltaram para longe da luz, escondendo-se silenciosamente na escuridão. Teriam sido descobertos, ou seria algum servente do colégio que resolvera subir no forro do vestiário por alguma razão inocente? A tampa do alçapão foi afastada. Os caras puderam perceber que havia alguém pendurado na beirada, esforçando-se para subir. Parecia ser um corpo bem mais leve do que o de qualquer um dos serventes. Magri estendeu o braço e apertou a mão protetora de Miguel. Uma cabecinha apareceu na abertura do alçapão e uma vozinha brincalhona invadiu o forro. Vamos, cara, apareça. Eu sei que vocês estão aí. O dono da vozinha e da cabeça pulou para dentro do esconderijo, fechou o alçapão e avançou até a área iluminada. Os caras puderam ver a carinha sorridente do Chupinho.
Como é, caras? Eu sei quem vocês são, o que vocês são e sei que esta deve ser uma reunião importante. Dos cantos escuros não veio nenhuma resposta. O pequeno intruso continuou. Que surpresa, hein? Eu sei tudo sobre vocês. Há muito tempo estou de olhos em todos os seus movimentos, mas não preciso esquentar a cabeça. Só eu sei de vocês. Não contei nada a ninguém. O silêncio novamente respondeu ao menino. E então, quer brincar esconde-esconde? Ah. Eu pensava que os caras se reuniam para as coisas mais importantes. Calu mordeu o lábio e Magre apertou um pouco mais da mão de Miguel, enquanto Chubinho continuava com a brincadeira, saboreando seu triunfo. Querem que eu encontre vocês? Quem vai ser o primeiro? A Magra e Magricela, o Crânio, o Calu ou vamos começar pelo chefão? Hein, Miguel? O que você me diz? Eu sei ou não sei quem são vocês? Lentamente, cada um dos caras saiu da escuridão. Chumbinho logo estava cercado pelos quatro, bem debaixo da luz que se escoava pelas telhas de vidro. O menino era um palmo mais baixo que o menor dos caras, mas seu sorriso era o de um gigante. Olá, pessoal. Por essa vocês não esperavam, hein? Magre agarrou o garoto pela gola do uniforme. Seu pirralho, eu devia... Ei, calminha, campeã. É assim que você recebe as visitas? Larga o menino, Magre. Era a voz de Miguel, baixa, seca, como deve ser a voz de um comandante. Magre soltou o chumbinho e Miguel pôs a mão no ombro do invasor. O que você quer aqui? Ora, Miguel, ainda pergunta. Eu quero ser um dos caras, é lógico. Capítulo 2 Estranhos acontecimentos. Chumbinho teve de esperar no escuro, mas a reunião dos quatro caras improvisada para resolver o problema provocado pelo menino foi rápida. Não havia o que discutir, pois o pirralho descobrirá o esconderijo secreto. O jeito era continuar a reunião como se Chumbinho fosse um dos caras. Mais tarde teria de encontrar outro esconderijo e despistar o garoto. Todo o esquema de segurança dos caras teria de ser alterado. As rotinas revistas, os códigos secretos modificados, droga. Ia ser uma mão de obra danada, raio de moleque. É claro que Chumbinho devia pensar que os caras eram uma equipe maluca, que se reunia secretamente para brincar de espião e detetive. Porque o menino quase chorou de emoção quando foi submetido a uma rápida cerimônia de iniciação na Ordem dos Caras, que Miguel inventou na hora para fazer feliz o pequeno invasor. Espetaram o dedo do menino com um canivete, fizeram-no escrever uma declaração de fidelidade e carimbá-la. Com o próprio sangue, uma gotinha só, ele teve de repetir um juramento, também inventado na hora, cheio de expressões como até a morte oferecerei minha própria vida e outras bobagenzinhas, que deixaram o pobre do Chumbinho com um nó na garganta e uma lágrima equilibrada na beiradinha da pálpebra. Calu queria introduzir outras brincadeiras na tal cerimônia, mas Miguel não deixou. A emergência máxima não podia mais ser adiada. Agora eram 4 ouvindo Miguel e as razões da emergência máxima. Só que um deles não cabia em si de orgulho e achava que todo mundo estava ouvindo o bater emocionado de seu coraçãozinho. É claro, todos vocês já ouviram falar do desaparecimento de estudantes, recomeçou o líder dos caras. Vejam aqui desses jornais. Este rapaz sumiu do equipe, esta garota do Dante, este outro do Rainha, este aqui do Galileu, esta do Objetivo, outro do Dante, um do Vera. Mas o Elite até agora está fora disso, interrompeu Magri. Não sei então por que os caras. O até agora acabou, Magri. Neste instante, na sala do diretor estão os pais do Bronca, com 2 sujeitos com pinta de polícia. E daí? Isso não quer dizer que... Eu vi as caras de fantasmas dos pais do Bronca. Pessoal, cheguei perto e ouvi a mãe dele chorando e dizendo: Meu filho, onde está o meu filhinho? É mesmo, lembrou Calu. Desde a semana passada eu não vejo Bronca. Todos se calaram. A terrível onda de desaparecimentos estava apavorando a cidade.
Em 2 meses, 27 estudantes haviam evaporado sem deixar nem cheiro. A polícia rodava feito barata tonta, percorrendo a cidade com as sirenes berrando, batendo em todas as portas, dando entrevista para todos os canais de televisão, e nem um bilhete ou uma nota de resgate tinha aparecido para jogar um pouco de luz naquele mistério. Agora parecia ser a vez do Elite. Chumbinho estava excitadíssimo. Durante meses tinha seguido cada passo dos caras. Tinha preparado cuidadosamente seu plano e, no momento certo, tinha conseguido o que queria. Ser um dos caras. O avesso dos coroas, o contrário dos caretas, e agora estava envolvido numa aventura da pesada. Com sequestros, polícia e tudo. Era demais. Logo Bronca, lembrou Chumbinho. Ainda na sexta-feira eu convidei o Bronca para uma escapadinha até o fliperama. Gozado. Ele estava tão esquisito. Até aquele momento, Crânio só tinha ouvido a discussão, com sua gaitinha nos lábios, sem um som e também sem uma palavra. Mas o que Chumbinho contava parecia importante. Esquisito, Chumbinho. Esquisito como? Sei lá, esquisito. Careta, diferente, sei lá. Fale, garoto, comandou Miguel. Tudo pode ajudar a gente. Mais uma vez, Chumbinho tinha conseguido tornar-se o centro de atração dos caras. Estava radiante. Bom, vocês sabem como é o Bronca. Claro que sabemos, Chumbinho, apressou Magre. É o sujeito mais esquentado do Elite. E por isso que todo mundo chama o Bronca de Bronca. Pois é, continuou Chumbinho. Na sexta-feira ele estava diferente. Era como se não fosse o Bronca. Diferente, parecia um carneirinho, mas um carneirinho com um olhar estranho, parado. Nem sei explicar direito. Vê se dá um jeito de explicar, moleque. Ralhou Calu. Fala logo, vê se não enrola. Não estou enrolando, Calu. Eu falei pra gente pular o muro e ir até o flipper, mas o Bronca disse que não. Ficou dizendo que era proibido. Ficou repetindo que tudo era proibido, que ele tinha de obedecer. Aí Calu estourou. Ora, deixa de besteira, Chumbinho. O Bronca é o maior rebelde do Elite. Proibição para ele é piada. Mas é isso mesmo que eu estou tentando explicar. Por isso que eu disse que ele estava tão diferente. Estava obediente. Obediente? Riu-se Calu. Nem graça, o Bronca obediente. Miguel compreendeu que, pelo menos por enquanto, não ia ser possível livrar-se de Chumbinho, porque ele poderia ser útil. Era uma testemunha. Mais tarde não faltaria ocasião de inventar uma forma de afastar o garoto. Muito bem, caras, vamos agir. Magre, tente descobrir se o Bronca tinha alguma namorada. Com cuidado. Pelo jeito, nem os pais, nem a polícia, nem o diretor querem que o desaparecimento venha a público. Eu vou descobrir onde ele mora e procurar os lugares que ele frequentava. Calu, papeie com os colegas de classe do Bronca. Descubra quem foi o último a falar com ele. Descubra tudo o que puder. Amanhã nos encontraremos aqui, no primeiro intervalo. E eu? Perguntou Chumbinho. Raio, o que fazer com o Chumbinho? O menino tinha sido necessário para descrever os últimos passos do Bronca, mas era só. Se ele não tivesse alguma tarefa, ia acabar perturbando. Miguel teve uma ideia. Havia o Bino, um garoto novo na escola, meio apagado,
que tinha sido transferido para o Elite há poucos dias. Era isso. Bastava colocar Chumbinho em um campo neutro e ele não iria atrapalhar. Preste atenção, Chumbinho. Agora você é um dos caras. Não se esqueça do seu juramento. Quero que você cole no Bino, mas com muito cuidado pergunte se ele já fez amizades no colégio. Pergunte se ele conhece o Bronca. Não force nada e não fale do assunto com mais ninguém. Amanhã você me conta o que conseguiu, tá? Joia, chefe. O menino sorriu feliz. Deixa comigo. Quanto a você, Crânio? Eu? Riu-se o gênio da turma. Eu vou pra casa. Pra casa? Estranhou o Chumbinho. Numa hora dessas, fazer o quê? Pensar, Chumbinho. Pensar. Capítulo 3. Investigação no Elite. Todas as manhãs, a chegada dos estudantes ao Colégio Elite era uma algazarra total. Naquela terça-feira, a excitação era muito maior, pois o desaparecimento do Bronco não era uma coisa que conseguia se manter em segredo, embora o diretor do colégio estivesse tentando abafar o escândalo de todas as maneiras. Os caras tinham passado o dia anterior investigando secretamente e a polícia também tinha feito sua parte. Para todos os lados, polícia fardada e a paisana espalhavam-se como ele estivesse para ser atacado por um exército. Agora Miguel estava ali na sala do professor Cardoso, o diretor do Colégio Elite, um homem importante nacionalmente, ou melhor, mundialmente respeitado, como o criador de uma experiência educativa avançadíssima, o Colégio Elite. Naquele colégio, a palavra diálogo traduzia o relacionamento entre alunos e professor, entre representantes dos alunos e a direção do colégio. E ali estava Miguel como presidente do Grêmio e o professor Cardoso como diretor. Miguel, eu conto com você, começou o diretor. É preciso manter os estudantes tranquilos e confiantes na atuação da polícia. Tudo está sob controle, não há nada a temer. A polícia já tomou todas as providências. Que providências, professor Cardoso? A polícia já encontrou o Broca? Já sabe o que aconteceu com os outros estudantes desaparecidos? Ainda não, Miguel, mas então a única forma de acalmar os alunos de elite é falando a verdade para eles. O professor Cardoso encarou Miguel com expressão divertida. A verdade? Qual é a verdade? Só existe uma verdade, professor Cardoso. É mesmo? Sorriu o diretor. E qual é? É falar francamente do desaparecimento do Bronco e contar tudo o que a polícia já descobriu e alertá-los porque eles possam se proteger e evitar que um deles seja a próxima vítima. A próxima vítima? Quem lhe disse que haverá uma próxima vítima? E quem garante que não haverá, professor Cardoso? Recostou-se no espadaúdo da sua cadeira giratória e percebeu que não seria fácil dobrar a personalidade do rapazinho. Eu não posso garantir a você que nenhum outro garoto será sequestrado, Miguel, mas eu posso assegurá-lo que qualquer escândalo maior em torno do desaparecimento do nosso aluno só poderá ser prejudicar o Elite. Acho que não se trata de evitar escândalo envolvendo o Elite, professor Cardoso. O Elite já está envolvido. O diretor suspirou profundamente. Há pouco você disse que só existe uma verdade, não foi, Miguel? Você ainda é muito jovem, não faltará a ocasião de aprender que as coisas são relativas à verdade tem várias facetas. Dependendo do lado que se olhe uma, mesmo fato, pode parecer totalmente diferente. Eu só vejo um modo de olhar verdadeiro. Interrompeu Miguel, o modo certo. O professor Cardoso ignorou a interrupção. Veja o caso do desaparecimento do Bronco, por exemplo. Se alertar nossos alunos, talvez esteja também alertando sequestradores. Se contar todo mundo que sabemos, talvez estejamos nos revelando para os bandidos também. O senhor quer dizer que há um suspeito aqui mesmo no Elite? Eu não disse isso. Para não prestar investigação, a polícia não está confiando em mim. Eles estão muito certos. Já consegui também a colaboração da empresa. Nenhuma providência policial será noticiada até que os estudantes sejam encontrados. Só agora falta agora a sua colaboração, Miguel. Conhecemos sua liderança e contamos com ela. O tempo de impedir o pânico dentro do Elite. É só isso que eu peço, impedir o pânico. Miguel raciocinou por um segundo e decidiu ser, afinal de contas, alimentar o pânico não ajudaria em nada. Verei o que eu posso fazer, professor Cardoso. Nesse momento, o secretário do diretor abriu a porta. O professor Cardoso e os policiais chegaram. Eu estava esperando por eles. Peço para eles entrar, por favor. Eram dois detetives de terno com expressões sisudas, própria da profissão e cansada de quem estava às voltas com 28 desaparecimentos de estudantes. Sentaram-se no amplo sofá da diretoria. Um deles brincava com molho de chafé no barulho irritante. O professor Cardoso apontou para o mais velho dos dois homens, um sujeito meio gordo, suarento, que mal cabia no terno surrado. Miguel, este é o detetive Andrades. Ele quer fazer algumas perguntas a você. O detetive enxugou o suor do pescoço e da careca com um lenço amarrotado e falou sem olhar para o garoto, como se estivesse interrogando as paredes. Eu estou no comando dessa investigação, meu rapaz, embora acho que não há nada para investigar. Essa juventude irresponsável é assim mesmo. Vai ver o tal garoto, como é o apelido dele, Bronca, não é? Vai ver o tal Bronca que está por aí apontando alguma coisa. Enquanto a polícia perder tempo não acerta, daqui a pouco vai reaparecer com a cara mais sem vergonha do mundo a essa juventude.
O outro detetive levantou-se, caminhou até o Miguel e colocou a mão amigavelmente no ombro do garoto. Era mais moço que Andrade, e Miguel sentiu uma sensação de conforto, de amizade no rosto simpático e bem barbeado do detetive. Como vai, Miguel? Eu sou o detetive Rubens. Já ouvi dizer que você é um ótimo presidente do Grêmio do colégio. Pode ficar tranquilo, vamos descobrir o que aconteceu com Bronca. A grossa porta da sala do diretor foi aberta naquele momento, e por ela entrou Chumbinho, acompanhado por um guarda. Miguel ouviu novamente o barulhinho chato dos molhos de chaves. Com licença, detetive Andrade, pediu o guarda apontando Chumbinho, mas parece que esse menino foi o último a encontrar-se com um desaparecido. Andrade levantou-se do sofá com dificuldade. A sua expressão era de desinteresse, mas nos seus olhos Miguel percebeu um brilho desmentindo a expressão. Você foi o último a ver o Bronca, não é, garoto? O coração de Miguel bateu apressadamente. Havia alguma coisa estranha, alguma coisa muito estranha no ar. E ele disse que a situação não era para confiar mais em Chumbinho. Será que ele conhecia mesmo todos os sinais e códigos secretos dos caras? Acho que fui eu sim, ia dizer o menino no momento em que Miguel cruzou os braços. Sim, Chumbinho sabia o que significavam os braços cruzados. Era o silêncio dos caras. Era a ordem para trancar equivalia ao dedo encostado dos lábios, só que ninguém sequer desconfiava, era preciso um cara, e Chumbinho agora era um deles. Então, menino, perguntou o detetive Andrade irritado, o que você viu? Que tal Bronca disse? Havia algum desconhecido com ele? Havia alguma coisa estranha com ele? Ele disse alguma coisa? Vamos lá, fale, garoto. Os olhos de Chumbinho piscaram inocentemente. Bem, sabe, eu tinha dado uma escapadinha até o fliperama, né? É que eu sou muito bom em flipper, sabe? É por isso que eu sou o melhor do colégio, junto a gente, em volta, quando eu estava jogando. Tá bom, garoto. E o Broca? Ah, o Broca não é muito bom em flipper. Não, ele é meio esquentado, não tem paciência, sabe? E daí que ser bom em flipper não é pra qualquer um. Eu, por exemplo. Andrade perdeu a paciência. Vamos, garoto, eu não tenho o dia todo, vamos direto ao ponto. Que ponto? O Broca, menino, você encontrou ou não encontrou? O Bronca, sim, o Bronca. É claro que eu encontrei. O que foi que ele disse? Ele disse oi? Oi? Oi. E você? Eu o quê? O que você disse? Eu respondi oi também. O rosto de Andrade se avermelhou-se. O detetive estava furioso e apertando o lenço com ambas as mãos, enquanto o suor gotejava pela sua careca. Sua voz saiu espremida com raiva. Você está me gozando, moleque? Eu não, senhor. Rubens sorriu para Cubinho. Foi só isso. Ele não disse mais nada. Cubinho continuou com a cara inocente. Não, foi só oi. Ele devia ter dito outra coisa. Foi aí que o detetive Andrade explodiu. Desce daqui pra fora, moleque. Você aí, descruza os braços. Não é mal de se portar de nenhuma autoridade. Quando a porta da diretoria se fechou atrás dos garotos, Miguel pôde ouvir o irritante barulhinho do molho de chaves na mão do detetive. Quarto capítulo, Crânio Racional. Quando Miguel e Chumbinho fecharam o alçapão, depois de pular para o esconderijo secreto da gatinha, do crânio vinha uma melodia lenta, que se espalhava por todo o forro do vestiário do Elite. Por que você fez o sinal do silêncio, Miguel? O líder dos caras sorriu quando olhou para o menino. No dedo indicador da mão esquerda do Chumbinho, aquele que havia levado uma espetadinha para o tal cerimônia de iniciação, havia um enorme curativo. O dedo do garoto estava enrolado com gaze e esparadrapo, como se tivesse sofrido um sério acidente. Está sorrindo de quê, Miguel? Eu perguntei por que você fez o sinal de silêncio. Não sei, Chumbinho. Eu achei que havia alguma coisa estranha, alguma coisa que me deixou desconfiado. Achei melhor não falar nada agora. Além do mais, nós sabemos muito pouco. Tem aquele jeito estranho do Bronca. Ele nunca foi obediente assim. Pois é, Chumbinho. É só isso que temos. E não vamos contar nada para ninguém, pelo menos por enquanto. Magre e Calu chegaram junto, e a menina foi a primeira a apresentar seu relatório. Enquanto Magre falava, o som da gaitinha do crânio ficou suave como uma carícia. O Bronca tinha uma namorada sim, mas a garota não sabe de nada. Não viu nada nem ninguém estranho. Está tão desconsolado com o desaparecimento do Bronca que já arranjou outro namorado para ter com quem se consolar. E você, Calu? Nada estranho, Miguel. Ninguém se lembra de ter visto o Bronca falando com alguém desconhecido. Nem sabe dizer se o Bronca estava diferente. Nada, nada mesmo.
Eu descobri que o Bronca era um sujeito meio reservado, relatou Miguel. Não deu para saber se ele frequentava algum lugar especial fora do colégio. Acho que estamos empacados, caras. Nem sei por onde começar. E eu, Miguel? Perguntou Chumbinho, apontando para si mesmo, com o dedo enfaixado. Ai, ai, Miguel! Tinha se esquecido do Chumbinho. Era preciso manter o menino interessado, até que fosse possível despistá-lo. Se o moleque se sentisse à margem, poderia botar a boca no mundo e relevar todos os segredos dos caras. O jeito era seguir com o jogo. Chumbinho, descobriu alguma coisa? Eu grudei no Bino o dia todo, como você mandou, e descobri que ele é legal, gente fina, bom papo, só que não é de nada no flipper. Não diga, Chumbinho, descobri também que ele não era muito ligado no Bronca. Parece que papearam uma ou duas vezes, só isso. Nessa altura, todos os olhares estavam fixos no crânio. O rapazinho parou de tocar a famosa gaitinha, bateu-a na coxa para enxugar e falou, correndo os olhos por todos os companheiros até encontrar os grandes olhos de Magre. Enrubesceu um pouco e começou. Este não foi um sequestro comum, caras. Acho que não devemos esperar por algum bilhete ou telefonema misterioso exigindo resgate. Crânio espalhou as cópias de notícia de jornal pelo chão. O Bronca é o 28º estudante a desaparecer em cerca de 2 meses. Vejam, desapareceram 3 estudantes de 9 colégios diferentes. É fácil concluir então que o Bronca é somente a primeira vítima do Elite. A primeira vítima? O que é que você quer dizer com isso? Quero dizer que estamos agindo contra uma organização poderosíssima, na certa, dirigida por uma cabeça privilegiada. Finalmente, uma rival à minha altura. Mas os sequestros não são sequestros comuns. Há um método científico de amostragem. Estão sendo recolhidas 3 amostras de cada um, de pelo menos 10 diferentes colégios, todos do mesmo padrão. Pelo jeito, eles querem jovem, de classe alta, bem alimentado, saudável, boas cabeças, atléticos. Então, quer dizer que mais 2 alunos do Elite devem ser sequestrados ainda esta semana, hoje mesmo, talvez. Os caras se entreolaram. A lógica do raciocínio do crânio era indiscutível. O perigo estava presente e a ameaça era grave. Eles vão pegar mais 2 de nós, espantou-se a menina. Mas para quê? Não sei ainda, Magre. Cheguei a pensar em um sequestro em massa para a obtenção de um voltoso resgate das maiorias fortunas de São Paulo. Nesse caso, por que exatamente 3 alunos de cada colégio? Porque sempre os mais saudáveis, atléticos e inteligentes. Por que não simplesmente os mais ricos? Está claro, ele não vai pedir resgate. Ele quem? Não sei quem é ele, mas eu sinto que estou diante de um grande cérebro. Alguém mais especial, perigosamente muito especial. Mas o que esse tal de cérebro pretende com os estudantes sequestrados? Acho que este cérebro criminoso não está sequestrando estudantes, Calu. Está recolhendo cobaias humanas. Assustou-se Chumbinho. Exatamente, cobaias sadias, bem nutridas para algum tipo de experiência maluca e macabra. Chumbinho entendeu de repente toda a extensão do perigo em que rodava o Elite. Então era por isso que o Bronca estava estranho daquele jeito? Tão obediente, tão careta, vai ver, eles botizaram o Bronca para facilitar o sequestro.
Nada disso, Chumbinho, interrompeu Crânio. Em hipótese, eu sou especialista. Cientificamente, a hipnose é um método muito interessante, mas tem suas falhas. Não é todo mundo que pode ser hipnotizado. E o nosso gênio inimigo não admite falhas. O método dele é certeiro. Então raciocinou Magre. Se o Bronca estava diferente, de olho parado, alguma coisa fizeram com ele. Se não foi hipnose, então vai ver, deram droga para ele. Isso mesmo, Magre, Miguel confirmou. Uma droga, só efeito de uma droga poderia explicar o comportamento do Bronca. Chumbinho entusiasmou-se. É isso. Eles agarraram Bronca e obrigaram o coitado a tomar a tal droga. À força, sorriu Crânio. Se eles pegaram o Bronca à força e aplicaram-lhe uma droga, por que não carregaram logo com ele? Porque ele ficou livre para circular por aí e ainda bater um papinho com você? Chumbinho calou-se. E a hipótese mais terrível surgiu clara na cabeça de Miguel. Então o Bronca tomou a droga por sua livre vontade. Nesse caso, a droga foi oferecida a ele tranquilamente por alguém que ele conhecia e em quem confiava, completou Crânio. E se o Bronca estava no Elite sob o efeito da droga, o mais lógico é supor que ele tenha tomado a droga aqui dentro, não é? Parece lógico. Então esse tal oferecedor de droga que ele conhecia e em quem confiava começou o calor. Crânio arrematou. E daqui de dentro do Elite, barbaridade. Ele vai agir de novo, 2 vezes, talvez até já esteja agindo.